Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 51. Quando falei disso à Madre Superiora, do que Deus está exigindo de mim, respondeu-me que, através de algum sinal, Jesus desse a conhecer mais claramente o que pretendia. Quando pedi a Nosso Senhor algum sinal como prova de que verdadeiramente sois Deus e meu Salvador, e de vós procedem todas essas exigências, ouvi esta voz no meu interior. Darei a conhecer aos superiores, por meio das graças que concederei através desta imagem. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 52. Sempre que me queria afastar dessas inspirações interiores, Deus disse-me que no dia do juízo exigirá de mim um grande número de almas. Certa vez, cansada dessas diversas dificuldades que tinha por causa de Jesus falar-me e exigir a pintura da imagem, eu decidi firmemente, antes dos votos perpétuos, pedir a Frei András que me dispensasse daquelas inspirações interiores e da obrigação de pintar a imagem. Depois de me ouvir em confessionário, Frei András deu-me esta resposta: não dispenso a irmã de nada e a irmã não pode esquivar-se dessas inspirações interiores, mas a irmã deve necessariamente relatar tudo ao confessor, sem falta, porque de outra forma a irmã incorrerá em erro, apesar dessas grandes graças de Deus. Neste momento, a irmã está se confessando comigo, mas saiba que devia ter um confessor permanente, isto é, um diretor espiritual. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 53. Fiquei imensamente preocupada com tudo isso. Pensei que me livraria de tudo e aconteceu o contrário. Uma ordem explícita para atender às exigências de Deus. E agora um novo tormento de não ter um confessor permanente. E se durante algum tempo me confesso com algum padre, não posso desvendar-lhe a minha alma quanto às graças, o que me causa um sofrimento indivisível. Pedi então a Jesus que concedesses essas graças a uma outra pessoa, porque eu não sei aproveitá-las e apenas as desperdiço. Jesus, tende misericórdia de mim. Não me confieis coisas tão grandes. Bem vedes que sou um pozinho incompetente. Contudo, a bondade de Jesus é infinita e Ele prometeu me ajudar visivelmente na terra e recebi-a em breve em Vilna. Reconheci no Padre Sopoco essa ajuda de Deus. Antes de chegar a Vilna, conheci por uma visão interior. Certo dia, viu na nossa capela, entre o altar e o confessionário. Então ouvi uma voz na minha alma: eis a tua ajuda visível na terra. Ele te ajudará a cumprir a minha vontade na terra. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 54. Certa vez, cansada de tantas incertezas, perguntei a Jesus: Jesus, vós sois realmente o meu Deus ou algum fantasma? É que, segundo me dizem as superioras, existem ilusões e fantasmas de diversos tipos. Se sois o meu Senhor,
peço que me abençoes. Então Jesus fez um grande sinal da cruz sobre mim e eu perseguinei. Quando pedi perdão a Jesus por essa pergunta, Jesus respondeu que, com essa pergunta, não lhe causava nenhum dissabor e que lhe agradava muito a minha confiança. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 55. Conselho espiritual que me foi dado pelo Frei András. Primeiro, a irmã não pode afastar-se das inspirações interiores, mas deve sempre contar tudo ao confessor. Se a irmã reconhecer que essas inspirações interiores se relacionam com a sua alma, isto é, são de proveito para ela ou ainda para outra alma, peço que obedeça a elas e não as despreze, mas sempre entendendo-se com o seu confessor. Segundo, se as suas inspirações não estiverem de acordo com a fé, com o espírito da Igreja, deve ser imediatamente afastada, porque são do espírito maligno. Terceiro, se as inspirações não se reportarem às almas em geral, nem especialmente ao seu bem, a irmã não se preocupe muito com elas e não lhes dê qualquer atenção. Contudo, a irmã não se guie nisso por si mesma, porque de uma forma ou de outra pode incorrer um erro, apesar dessas grandes graças divinas. Humildemente, humildade e sempre humildade, porque por nós mesmos nada podemos. Tudo isso é apenas graça de Deus. Tu me dizes que Deus exige uma grande confiança das almas. Por isso, demonstra essa confiança tu primeiro. Mais uma palavra, recebe tudo isso com tranquilidade. Palavras de um confessor. Irmã, Deus está preparando muitas graças especiais, mas a irmã se esforce para que a sua vida seja tão pura como uma lágrima diante do Senhor, não se importando com o que alguém possa pensar da irmã, que lhe baste Deus e só Ele. No fim do noviciado, o confessor me disse essas palavras: vai pela vida fazendo bem, para que eu possa escrever nas páginas da tua vida. Passou pela vida fazendo bem, e que Deus realize isto na irmã. Uma outra vez o confessor me disse: comporta diante de Deus como aquela viúva do Evangelho, que tendo depositado uma moeda na caixa dos pobres, teve mais merecimento diante de Deus do que as grandes ofertas dos outros. Uma outra vez recebi este ensinamento: procura fazer com que todo aquele que se encontrar contigo se despeça feliz. Cria à tua volta uma atmosfera de felicidade, porque tu recebes muito de Deus e por isso dá muito aos outros. Que todos saiam da tua presença felizes, ainda que toquem apenas na borda da tua veste. Lembre-se bem destas palavras que neste momento estou te dizendo. Uma outra vez disse-me o confessor estas palavras: permite que Deus conduza o barco da tua vida para as águas profundas, para a profundidade insondável da vida interior. Algumas palavras da conversa com a Madre Mestra no final do noviciado. Que a simplicidade e a humildade seja o timbre característico da alma da irmã. Que a irmã siga ao longo da sua vida como uma criança, sempre confiante, sempre cheia de simplicidade e humildade.
satisfeita com tudo, feliz com tudo, onde outras almas se atimorizam. Que a irmã passe tranquilamente, outras almas, as graças, a simplicidade e a humildade. Que a irmã se lembre por toda a vida que, da mesma forma que as águas descem das montanhas para as planícies, assim também as graças de Deus apenas se derramam sobre as almas humildes. Amém. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 56. Ó meu Deus, compreendo bem que exiges de mim essa infância espiritual, porque exiges isso de mim continuamente pelos vossos representantes. Os sofrimentos, as contrariedades no começo da vida religiosa me assustavam e me tiravam a coragem. Era por isso que rezava sem cessar, para que nosso Senhor me fortalecesse e me desse a força do seu Espírito Santo, a fim de que eu pudesse cumprir em tudo a sua santa vontade, porque desde o início conhecia e reconheço a minha fraqueza. Sei bem o que sou para mim mesma. Por isso Jesus desvendou os olhos da minha alma todo o abismo da miséria que eu sou. E por isso compreendo bem que tudo o que há de bom na minha alma é unicamente a sua santa graça. Esse reconhecimento da minha miséria me permite ao mesmo tempo conhecer o abismo da vossa misericórdia. Na minha vida interior, olho com os olhos para o abismo da minha miséria e maldade, e com o outro para o abismo da vossa misericórdia, ó meu Deus. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 57. Ó meu Jesus, que sois a vida da minha vida, vós sabeis bem que não desejo nada além da glória do vosso nome e que as almas conheçam a vossa bondade. Porque as almas se afastam de vós, ó Jesus, isso eu não compreendo. Oh, se eu pudesse cortar o meu coração em pedacinhos pequeninos e dessa maneira oferecer-vos, Jesus, cada pedacinho como se fosse o coração inteiro, para ao menos uma parte vos desagravar pelos corações que não vos amam. Amo-vos, Jesus, com cada gota do meu sangue que derramaria de boa vontade por vós, para vos dar uma prova do meu amor sincero. Ó meu Deus, quanto mais vos conheço, tanto menos vos consigo entender. Mas essa mesma incompreensão dá-me a conhecer como sois grande, ó Deus. E essa impossibilidade de vos compreender inflama o meu coração com uma nova chama por vós, ó Senhor. A partir do momento em que me permitistes mergulhar a olhar da minha alma em vós, ó Jesus, estou descansando o nada mais que desejo. Encontrei o meu destino no momento em que minha alma mergulhou em vós, no único objetivo do meu amor. Todas as coisas nada são em comparação convosco. O sofrimento, as contrariedades, as humilhações, os insucessos, os maus juízos de que sou vítima não passam de gravetos que mais ainda acendem o meu amor por vós, ó Jesus. São loucos e inatingíveis os meus desejos. Desejo esconder diante de vós que sofro. Desejo nunca ser recompensada pelos meus esforços e boas ações. Ó Jesus, vós somente sois a minha recompensa. Vós me bastais.
ó tesouro do meu coração. Desejo participar do sofrimento dos outros, esconder no coração os meus próprios sofrimentos, não apenas diante do próximo, mas também diante de vós, Jesus. O sofrimento é uma grande graça. Pelo sofrimento a alma assemelha-se ao Salvador. No sofrimento cristaliza-se o amor. Quanto mais o sofrimento, tanto mais puro torna o amor. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 58. Em determinado momento à noite, veio ter comigo uma das irmãs que morreu há 2 meses. Era uma irmã de primeiro coro. Via-a num estado terrível, toda em chamas, o rosto retorcido de dores. Isso durou um breve momento e logo desapareceu. Um tremor atravessou a minha alma, porque não sabia onde sofria, se no purgatório ou no inferno. Contudo, dobrei as minhas orações por ela. Na noite seguinte veio novamente, mas a vi em estado mais terrível, em chamas ainda mais intensas. No seu rosto estampava-se o desespero. Fiquei muito admirada, porque depois das orações por ela ofereci, vi-a em pior estado e perguntei: não lhe ajudaram as minhas orações? Respondeu-me que nada lhe ajudaram as minhas orações e nada a ajudariam. Perguntei: as orações que toda a congregação lhe tinha oferecido, também essas não trouxeram nenhuma ajuda? Respondeu-me que nenhuma. Essas orações beneficiariam outras almas. Disse-lhe então: se as minhas orações nada ajudaram a irmã, peço que não volte mais a mim. E desapareceu imediatamente. No entanto, não cessava de rezar. Depois de algum tempo, veio visitar-me novamente à noite, num estado diferente. Já não estava em chamas como antes, e o seu rosto estava radiante. Os olhos brilhavam de alegria e disse-me que eu, de fato, possuía verdadeiro amor ao próximo, que muitas outras almas tiraram proveito das minhas orações e encorajavam-me a não deixar de rezar pelas almas que sofrem no purgatório. E disse-me que ela já não ficaria por muito tempo no purgatório. Na verdade, admiráveis são os desígnios de Deus. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 59. Em determinado momento ouvi uma voz na minha alma: faz uma novena pela pátria. Esta novena constará da recitação da ladainha de todos os santos e pede a permissão do seu confessor. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 60. Na próxima confissão, recebi a permissão e já à noite comecei essa novena. Ao final da ladainha, vi uma grande claridade e no meio dela, Deus Pai. Entre essa claridade e a terra, vi Jesus pregado na cruz, e de tal maneira que Deus, quando olhar para a terra, tinha que olhar pelas chagas de Jesus, e compreendi que, por Jesus, Deus abençoa a terra. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 61. Jesus, agradeço-vos por essa grande graça, isto é, pelo confessor que vós mesmo vos dignastes escolher para mim e permitistes que eu o conhecesse primeiramente por uma visão, antes de conhecê-lo pessoalmente.
Quando fui confessar-me com o Frei András, pensei que seria dispensada de seguir essas inspirações interiores. Respondeu-me o frade que não pode dispensar-me disso, mas reza, irmã, para ter um diretor espiritual. Depois de uma breve, mas fervorosa oração, vi novamente o Padre Sopoco na nossa capela, entre o confessionário e o altar. Encontrava-me nesta coluna em Cracóvia. Foram essas duas visões que me fortaleceram espiritualmente, tanto mais que a encontrei assim quando o tinha visto nas visões, naquela em Varsóvia, durante a minha terceira provação, como também em Cracóvia. Jesus, agradeço por essa grande graça. O temor me assalta agora, quando ouço alguém dizer que não tem um confessor ou um diretor espiritual, porque sei quão grandes juízos eu mesma levava quando não tinha essa ajuda. Sem um diretor espiritual, é fácil incorrer no erro. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 62. Ó vida cinzenta e monótona, quantos tesouros há em ti? Nenhuma hora se assemelha a outra, e por isso o enfado e a monotonia desaparecem quando olho para tudo com os olhos da fé. A graça que é destinada para mim nesta hora não se repetirá na hora seguinte. Ser-me-á dada ainda, mas já não será a mesma. O tempo passa e nunca volta. O que, porém, nele se encerra, não mudará nunca. Fica selado por todos os séculos. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 63. Padre Sopoco deve ser muito amado por Deus. Digo isso porque percebi como Deus o defende em certos momentos. Vendo isso, alegro-me imensamente por Deus dispor de tais eleitos. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 64. Ano de 1928. Excursão ao Calvário. Quando cheguei a Vilma por 2 meses para substituir uma irmã que foi para a terceira provação, acabei por permanecer ali mais tempo. Certo dia, a Madre Superiora queria me proporcionar uma alegria e permitiu que eu, em companhia de uma outra irmã, eu fosse ao Calvário, para assim chamada a comemoração dos pequenos caminhos. Fiquei muito feliz com isso, embora fosse bastante perto. Devíamos viajar de barco, tal como desejava a Madre Superiora. À noite, Jesus me disse: eu desejo que fiques em casa. Respondi: Jesus, já está tudo preparado, uma vez que devemos partir amanhã. E o que farei agora? O Senhor me respondeu: essa excursão será prejudicial à tua alma. Respondi a Jesus: afinal, vós podeis arranjar isso, guiai de tal forma as circunstâncias para que eu seja feita a vossa vontade. Neste momento, soou a campainha para o descanso. Com um olhar, despediu-se-me de Jesus e fui à cela. Amanheceu o dia bonito, a minha companhia estava feliz pela grande alegria que teríamos, porque poderíamos visitar tudo. Mas eu estava certa de que não iríamos, embora não houvesse até aqui nenhum obstáculo para que não fôssemos.
Deveríamos receber a Santa Comunhão mais cedo e partir logo para a ação de graças. Então, durante a Santa Comunhão, de um bonito tempo, fez-se um dia completamente diferente. Não se sabia como as nuvens cobriam todo o céu e começou a chover torrencialmente. Todos ficaram admirados, porque de um tempo tão bonito não se esperaria chuva tão repentina e ainda que em tempo tão curto houvesse tamanha mudança. A Madre Superiora disse-me: que pena, as irmãs não podem viajar. Respondi: Madre, não faz mal que não vamos. É vontade de Deus que fiquemos em casa. Contudo, ninguém sabia que era expresso o desejo de Jesus que eu ficasse em casa. Passei o dia todo em recolhimento e meditação. Agradeci ao Senhor por me ter retido em casa. Neste dia, Deus me concedeu muitos consolos celestiais. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 65. Em determinado momento no noviciado, quando a Madre Mestra me designou para a cozinha das crianças, fiquei imensamente preocupada com isso, porque não podia dar conta das panelas, pois eram muito grandes. A mais difícil era escoar a água das batatas. Algumas vezes, a metade das batatas caíam fora. Quando contei isso à Madre Mestra, respondeu-me que aos poucos me acostumaria e adquiriria prática. Contudo, essa dificuldade não desaparecia, visto que as minhas forças diminuíam dia a dia em consequência da falta de força. Eu me esquivava quando era preciso escoar a água das batatas. As irmãs começaram a perceber que eu me furtava deste trabalho e ficaram muito admiradas. Não sabiam que eu não podia ajudar, apesar de me esforçar com todo o carinho e o meu zelo, e não poupar a mim mesma. Ao meio-dia, no exame de consciência, queixei-me a Deus daquela falta de força. Então, ouvi na alma estas palavras: de hoje em diante farás isso com grande facilidade. Eu fortalecerei as tuas forças. Ao anoitecer, quando chegou a hora de despejar a água das batatas, apressei-me por primeira, confiante nas palavras do Senhor. Com toda facilidade, peguei a panela e derramei a água perfeitamente bem. Mas quando tirei a tampa para deixar sair o vapor das batatas, em vez de batatas, vi dentro da panela ramalhetes inteiros de rosas vermelhas, tão belas que é difícil descrevê-las. Nunca tinha visto rosas assim. Fiquei atônita com o fato, sem compreender o seu significado. Mas neste momento ouvi uma voz na alma: estou transformando o teu trabalho tão pesado em buquês das mais belas flores, e o seu perfume eleva-se até o meu trono. A partir daí, procurava tirar a água das batatas não somente durante a minha semana marcada para eu cozinhar, mas também na semana das outras irmãs, substituindo-as neste trabalho. Não apenas nesse trabalho, mas em todo trabalho pesado, procurava vir em auxílio por primeiro, visto que verifiquei quanto isso era agradável a Deus. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 66. Ó tesouro inesgotável da pureza de intenção, que tornas todas as nossas ações perfeitas e tão agradáveis a Deus. Ó Jesus,
Vós sabeis como sou fraca, por isso ficais sempre comigo. Guiai os meus atos, todo o meu ser. Vós, meu melhor mestre. Na verdade, Jesus, o temor me assalta quando vejo a minha miséria. Mas ao mesmo tempo tranquiliza-me, vendo a vossa insondável misericórdia, que sendo eterna, é maior que a minha miséria. É essa disposição de ânimo me reveste a vossa força. Que alegria brota do conhecimento de si mesmo, ó verdade imutável, o vosso durar é eterno. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 67. Logo depois dos primeiros votos, tive problemas de saúde. Apesar do cordial e zeloso cuidado das superioras e dos médicos, não me sentia nem pior nem melhor. Então começaram a chegar aos meus ouvidos insinuações de que eu estava fingindo. Esse fato redobrou ainda meu sofrimento, e isso demorou um bom tempo. Certo dia, queixava-me a Jesus por constituir um peso para as irmãs, e Jesus respondeu-me: não vives para ti mesma, mas para as almas. Dos teus sofrimentos terão proveito outras almas. O teu contínuo sofrimento lhe darás luz e força para se conformarem com a minha vontade. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 68. O sofrimento mais doloroso era o fato de achar que as minhas orações não eram agradáveis a Deus, nem mesmo as boas ações. Não ousava levantar os olhos para o céu. Isso me causava tão grande sofrimento que, quando me encontrava na capela, participando dos exercícios espirituais em comum, a Madre Superiora, terminados os exercícios, chamou-me à parte e disse-me: a irmã peça a Deus graça e consolo, porque realmente eu mesma vejo as irmãs e me dizem que o próprio aspecto da irmã desperta compaixão. Realmente, nem sei o que fazer com a irmã. Ordeno que a irmã não se preocupe com coisa alguma. Entretanto, todas essas conversas com a Madre Superiora não me trazia qualquer alívio, nem qualquer esclarecimento sobre o meu estado. Uma escuridão ainda maior me ocultava Deus. Buscava auxílio no confessionário, mas também ali não o encontrava. Um santo sacerdote queria ajudar-me, mas eu era tão miserável que nem sabia defender e definir os meus sofrimentos, e isso me atormentava ainda mais. Uma tristeza mortal se apoderava da minha alma, com tal intensidade que não era capaz de escondê-la, mas era visível exteriormente. Perdi a esperança. Noite cada vez mais escura. O sacerdote com quem me confessava me disse: vejo na irmã graças especiais e estou completamente tranquilo a seu respeito, porque a irmã se atormenta tanto. Contudo, neste momento não compreendia isso. Por isso, admirava-me muito quando, por penitência, me mandava rezar o Te Deum ou o Magnífica, e algumas vezes desde correr depressa para o jardim ao anoitecer ou ir rezar em alta voz, 10 vezes ao dia. Ficava muito admirada com tais penitências, mas esse sacerdote não me ajudou muito. Parecia-me que Deus queria o que eu o adorasse pelo sofrimento. Esse sacerdote consolava-me dizendo que neste estado era mais agradável a Deus
do que se eu estivesse cheia dos maiores gozos. Que grande graça de Deus, dizia ele, que a irmã neste estado atual de tormentos da alma não ofende a Deus, mas procura exercitar-se nas virtudes. Eu olho para a alma da irmã, vejo nela grandes desígnios e graças especiais, e vendo isso na sua alma, rendo graças ao Senhor. Mas apesar de tudo, a minha alma permanecia em sofrimento, tormentos indivisíveis. Eu era como cego que confia no guia e segura firmemente a sua mão, e em nenhum momento me afastava da obediência, que era para mim a tábua da salvação, a prova de fogo. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 69. Jesus, verdade eterna, fortificai as minhas tênues forças. Vós, Senhor, tudo podeis. Seis que nada vale os meus esforços sem vós. Ó Jesus, não vos escondais de mim, porque sem vós não posso viver. Ouvi as súplicas da minha alma. Não se esgotou, Senhor, a vossa misericórdia. Portanto, tem compaixão de minha miséria. A vossa misericórdia excede o entendimento dos anjos e dos homens juntos, e embora me pareça que não me ouvis, coloquei a minha confiança no mar da vossa misericórdia e sei que a minha esperança não será desiludida. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 70. Só Jesus sabe como é pesado e difícil cumprir as obrigações quando a alma se encontra nesse estado de tormentos interiores. As forças físicas diminuem e a inteligência se obscurece. No silêncio do meu coração, repetia: ó Cristo, para vós as delícias, a honra e a glória, para mim o sofrimento. Não me atrasarei em um só passo na caminhada para vós, ainda que espinhos firam os meus pés. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 71. Quando fui enviada para Plock, a fim de me restabelecer, tinha a felicidade de ser eu a enfeitar a capela com as flores. Era em Baia. A irmã Tecla nem sempre tinha tempo e por isso muitas vezes eu mesmo enfeitava a capela. Certo dia, colhi as mais belas rosas para enfeitar o quarto de certa pessoa. Quando me aproximava do pórtico, vi Jesus parado nesse pórtico. Ele me perguntou benignamente: minha filha, para quem está levando essas flores? O silêncio foi a minha resposta ao Senhor, pois naquele momento percebi que tinha uma ligação muito sutil com aquela pessoa, de que antes não me apercebera. Logo Jesus desapareceu. Imediatamente joguei as flores no chão e fui diante do Santíssimo Sacramento com o coração repleto de gratidão por essa graça de conhecimento de mim mesma. Ó Sol divino, na luz dos vossos raios, a alma percebe as pequenas partículas de poeira que vos desagravam. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 72. Jesus, verdade eterna, nossa vida, invoco e suplico vossa misericórdia para os pobres pecadores. Ó docíssimo coração do meu Senhor, cheio de compaixão e insondável misericórdia, imploro-vos pelos pobres pecadores.
Ó coração santíssimo, fonte de misericórdia, da qual brota raios de graças incompreensíveis para todo o gênero humano, suplico-vos luz para os pobres pecadores. Ó Jesus, lembrai-vos da vossa amarga paixão e não permitais que se percam almas remidas com vosso preciosíssimo e santíssimo sangue. Ó Jesus, quando medito sobre seu grande preço do vosso sangue, alegro-me com a sua grandeza. Por uma só gota seria suficiente para todos os pecadores. Embora o pecado seja o abismo da maldade e da ingratidão, o preço ofertado por nós é sempre incomparável. Por isso que toda alma confie na paixão do Senhor e tenha esperança na misericórdia. Deus a ninguém negará a sua misericórdia. O céu e a terra poderão mudar, mas não se esgotará a misericórdia de Deus. Oh, que alegria arde no meu coração quando vejo essa vossa bondade inconcebível. Ó meu Jesus, desejo trazer a vossos pés todos os pecadores, para que louvem por todos os séculos a vossa misericórdia. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 73. Meu Jesus, embora haja noite escura em volta de mim e nuvens negras me obscureçam o horizonte, sei que o sol não se apaga. Ó Senhor, embora não vos possa compreender e não entenda a vossa ação, tenho confiança na vossa misericórdia. Se for de vossa vontade, ó Senhor, que eu sempre viva em tal escuridão, bendito sejais. Uma coisa apenas vos peço, meu Jesus, não permitais que eu vos ofenda de maneira que for. Ó meu Jesus, só vós conheceis as saudades e as dores do meu coração. Alegro-me de poder sofrer por vós, ao menos um pouco, quando sinto que o sofrimento ultrapassa as minhas forças. Então, recorro ao Senhor no Santíssimo Sacramento e um profundo silêncio é o meu diálogo com o Senhor. Confissão de uma de nossas educandas. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 74. Em determinado momento, quando uma força começou a me impelir e que eu me esforçasse a fim de conseguir a festa da misericórdia e a que aquela imagem fosse pintada, não conseguia encontrar a paz. Alguma coisa atravessava o meu ser, porém dominava-me um certo temor por ignorar se estaria me iludindo. Essas incertezas provinham sempre do exterior, pois no fundo do coração sentia que era o Senhor que penetrava a minha alma. O padre com quem então me confessava disse-me de que, de fato, existem ilusões. Mas parecia-me que esse sacerdote tinha medo de me ouvir em confissão. Isso era para mim um tormento. Quando mais percebia que não tinha muita ajuda da parte dos homens, tanto mais recorria a Jesus, o melhor mestre. Em determinado momento, quando me assaltou uma tal dúvida, se a voz que falava comigo vinha do Senhor, imediatamente falei com o Senhor por meio de palavras interiores, sem pronunciá-las. Nesse momento instante, uma força penetrou a minha alma e eu disse: se vós sois realmente o meu Deus, que comigo permaneceis e falais,
Peço-vos, Senhor, que essa educanda vá confessar-se ainda hoje, e esse sinal me fortalecerá. Nesse precioso momento, essa moça pediu para se confessar. Amém. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 75. A madre da classe ficou surpreendida com essa repentina mudança, mas logo foi procurar um sacerdote e essa pessoa realizou a confissão com grande contrição. Então ouvi essa voz na minha alma: acreditas agora em mim? E novamente uma força estranha penetrou a minha alma, fortificando-me e dando-me a certeza de tal maneira que eu mesma me admirava que tivesse pedido, mesmo que por um momento ficava a dúvida. Contudo, essas dúvidas sempre provinham do exterior, e isso me dispunha a fechar-me mais a mim mesma. Quando a minha alma sentia a incerteza da parte do sacerdote na confissão, a minha alma não se abria profundamente, mas apenas confessava os pecados. Um sacerdote assim não poderá dar paz à alma, se ele mesmo não a possui. Ó sacerdotes, vós, velas acesas a iluminar as almas, que o vosso brilho nunca seja escurecido. Compreendi que não era ainda a vontade de Deus que eu desvendasse a minha alma até o fundo. Deus me deu essa graça mais tarde. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 76. Meu Jesus, guiai a minha mente, tomai plena posse de todo o meu ser, encerrai-me no fundo do vosso coração e defendei-nos dos ataques dos inimigos. Em vós está a minha única esperança. Falai pelos meus lábios quando eu estiver com os poderosos e o sábio, e eu a completa miséria, para que reconheçam que essa causa é vossa e de vós sempre procede. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 77. Trevas e tentações. A minha mente estava estranhamente obscurecida. Nenhuma verdade me parecia clara. Quando me falava de Deus, o meu coração era como uma pedra. Não podia extrair do coração um só sentimento de amor para com Ele. Quando procurava, por um ato de vontade, permanecer com Deus, experimentava tormentos enormes e parecia-me que com isso estava provocando uma ira ainda maior de Deus. Não podia absolutamente meditar como meditava antigamente. Sentia um grande vazio na minha alma e nada havia que eu pudesse preencher. Comecei a sofrer fome e ânsia de Deus, mas reconhecia a minha total incapacidade. Tentava ler devagar, frase por frase, e meditar desta maneira, mas também isso era em vão. Não entendia coisa alguma do que lia. Diante dos olhos da minha alma estava continuamente todo o abismo da minha miséria. Todas as vezes que entrava na capela para algum exercício espiritual, experimentava sempre maiores tormentos e tentações. Algumas vezes lutava durante toda a Santa Missa com pensamentos blasfemos que insistiam em vir-me à boca. Não me sentia atraída pelos santos sacramentos. Parecia-me que não tirar nenhum proveito deles. Recebia-os apenas por obediência ao confessor. E essa obediência cega era para mim o único caminho pelo qual devia caminhar. A tábua de salvação.
O sacerdote me explicava que se tratava de provações que vinham de Deus e que, no estado em que tu te encontras, não só não o está o ofendendo, mas és muito agradável a Ele. É sinal de que Deus te ama imensamente e confia muito em ti quando te envias tais provações. Contudo, essas palavras absolutamente não me consolavam e parecia-me que elas absolutamente não se aplicavam em mim. Uma coisa me surpreendia. Acontecia algumas vezes que quando eu sofria terrivelmente, no momento em que me dirigia para a Santa Confissão, de repente desapareciam esses terríveis tormentos. Mas quando me afastava do confessionário, todos esses tormentos me atacavam com uma fúria ainda maior. Então eu caía de bruços no chão diante do Santíssimo Sacramento e repetia estas palavras: ainda que me mateis, eu confiarei em vós. Parecia-me que agonizava nessas dores. Um dos pensamentos mais terríveis para mim era o de ser rejeitada por Deus. E depois vinham outros pensamentos. Por que hei de me esforçar por virtudes de boas obras? Por que hei de me mortificar e de me despojar? Para que fazer votos? Por que rezar? Por que se sacrificar e fazer penitência? Para que doar-me como vítima e oferecer-me a cada passo? Para que sou rejeitada por Deus? Qual o fim de todo esse esforço? Em tudo isso, só Deus sabe o que se passava no meu coração. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 78. Uma vez, oprimida tão terrivelmente por esses sofrimentos, entrei na capela e pronunciei do fundo da alma estas palavras: fazei de mim, ó Jesus, o que quiserdes, eu vos adorarei em toda parte, e faça-se em mim toda a vossa vontade, ó meu Senhor e meu Deus, que eu glorificarei a vossa infinita misericórdia. Por esse ato de submissão, afastaram-se esses terríveis tormentos. Então, de repente, vi Jesus que me disse: eu estou sempre no teu coração. Uma alegria inconcebível penetrou a minha alma, enchendo-a de um grande amor a Deus, da qual se inflamou o meu pobre coração. Reconheço que Deus nunca permitirá mais do que possamos suportar. Oh, nada mais temo, pois se Ele envia à alma grandes tormentos, sustenta-a com grandes graças ainda maiores, mesmo que não a percebemos. Um só ato de confiança em momentos assim dá maior glória a Deus do que muitas horas de consolos passados em oração. Vejo agora que quando Deus quer manter a alma nas trevas, não há livro nem confessor algum que a consiga eliminar. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 79. Minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e meu corpo, a minha vida e minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 80.
Jesus, prisioneiro divino do amor, quando medito sobre o vosso amor e despojamento por mim, sinto-me desfalecer. Escondeis a vossa majestade inconcebível e vos abaixai até a mim, miserável. Ó Rei da Glória, embora escondais a vossa beleza, o olhar da minha alma rasga esse véu. Vejo os coros dos anjos que sem cessar vos prestam louvor e todos os potentades celestiais que vos adoram sem cessar e proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo. Ó, quem compreenderá o vosso amor e a vossa insondável misericórdia para conosco? Ó prisioneiro do amor, encerro meu pobre coração neste sacrário, para que vos adore sem cessar, dia e noite. Não conheço obstáculo nessa adoração e, embora esteja distante fisicamente, o meu coração está sempre convosco. Nada pode criar barreiras ao amor que vos dedico. Não existem obstáculos para mim. Ó meu Jesus, eu vos consolarei por todas as ingratidões, blasfêmias, tibiezas, ódio dos condenados e sacrilégios. Ó Jesus, desejo consumir-me como um sacrifício puro e aniquilado diante do vosso trono, onde estais oculto. Suplico-vos sem cessar pelos pecadores agonizantes. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 81. Ó Santíssima Trindade, bendita sejais, indivisível, único Deus, por esse grande dom e testamento da misericórdia. Meu Deus, meu Jesus, em reparação pelas blasfêmias, ficarei em silêncio quando for censurada injustamente, para dessa maneira vos desagravar, ao menos em parte. Canto-vos na minha alma um hino incessantemente, e ninguém saberá disso, nem compreenderá. O canto da minha alma é conhecido apenas por vós, ó meu Criador e meu Senhor. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 82, 83 e 84. Não permitirei que seja absolvida pelo trabalho a ponto de esquecer-se de Deus. Passarei todos os momentos livres aos pés do Mestre, oculto no Santíssimo Sacramento. É Ele quem me ensina desde os meus mais tenros anos. E Jesus disse no parágrafo 83, escreve isso: antes de vir como justo juiz, venho como Rei da misericórdia. Antes de vir o dia da justiça, no céu serás dado aos homens este sinal: apagar-se-á toda a luz no céu e haverá uma grande escuridão sobre a terra. Então aparecerá o sinal da cruz no céu, e dos orifícios onde foram pregados as mãos e os pés do Salvador sairão grandes luzes que por algum tempo iluminarão a terra. Isto acontecerá pouco antes do último dia. E assim Santa Faustina reza no 84 parágrafo: ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 85. Nesta sexta-feira, após a Santa Comunhão, fui transportada em espírito diante do trono de Deus. Aí vi as potestades celestiais que, sem cessar, adoram a Deus. Ao fundo do trono, vi uma luz inacessível às criaturas, onde entra apenas o Verbo encarnado como mediador.
Quando Jesus penetrou naquela claridade, ouvi estas palavras: escreve logo o que estás ouvindo. Sou Senhor pela minha essência e não conheço ordens nem necessidades. Se chamo criaturas à existência, é pelo abismo da minha misericórdia. E imediatamente vi que estava na nossa capela, como antes, no meu genuflexório. A Santa Missa estava chegando ao fim. Já tinha anotado estas palavras. Amém. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 86. Quando vi o meu confessor e quanto devia sofrer por causa dessa obra que Deus está realizando através dele, fiquei atemorizada por um momento e disse ao Senhor: Jesus, essa obra é vossa? Por que então procedeis com ela dessa maneira? Parece que lhes criais dificuldade e ao mesmo tempo exigis que eu faça. Jesus disse para ela: escreve que dia e noite o meu olhar repousa sobre ele, e se permito essas contrariedades é só para multiplicar os méritos dele. Não recompenso pelo bom êxito, mas pela paciência e pelo trabalho suportado por minha causa. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 87. Na sexta-feira, quando vinha com as educandas do jardim para o jantar, faltavam 10 minutos para as 6 horas. Vi Nosso Senhor sobre a nossa capela, da mesma maneira como o tinha visto pela primeira vez, como está pintado naquela imagem. Os 2 raios que saíam do coração de Jesus cobriam a nossa capela e a enfermaria. Depois a cidade toda, espalhando-se lentamente pelo mundo inteiro. Isso durou talvez uns 4 minutos e desapareceu. Uma das meninas que vinha junto comigo, um pouco atrás das outras, viu também esses raios, mas não viu a Jesus e não sabia de onde saíam esses raios. Ficou muito impressionada e contou às outras meninas. As meninas começaram a rir dela, dizendo que ela devia ter imaginado alguma coisa ou talvez fosse luz de algum avião. Ela, porém, teimava e dizia que nunca na sua vida tinha visto raios como aqueles. Quando as meninas diziam ainda que talvez fosse algum reflector, ela respondeu que conhecia a luz de um reflector. Raios assim ela nunca tinha visto. Depois do jantar, essa menina veio falar comigo e disse-me que ficara tão impressionada com esses raios que não podia acalmar-se. Permanecerá falando disso sem cessar e, no entanto, não viu Jesus. E sempre me lembrava esses raios, colocando-me numa situação embaraçosa, porquanto não podia lhe dizer que eu tinha visto Jesus. Eu rezava por essa pequena alma para que Deus lhe concedesse as graças que tanto necessitava. Alegrou-se o meu coração pelo fato do que o próprio Jesus se dá a conhecer na sua obra. Embora tivesse grandes desabores por esse motivo, por Jesus, tudo se deve suportar. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 88. Quando estava em adoração, senti a proximidade de Deus. Pouco depois, vi Jesus e Maria. Esta visão encheu de alegria a minha alma e perguntei ao Senhor: Jesus, qual é a vossa vontade sobre o assunto que o confessor me mandou perguntar? Jesus me respondeu: é da minha vontade que ele permaneça aqui e que não se demita por própria iniciativa. E perguntei a Jesus se podia ficar com essa inscrição:
Cristo, Rei da Misericórdia. Jesus me respondeu: sou o Rei da Misericórdia, mas eu não disse isso. Desejo que o primeiro domingo depois da Páscoa a imagem seja exposta publicamente. Este domingo é a festa da misericórdia. Pelo Verbo encarnado, dou a conhecer o abismo da minha misericórdia. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 89. Por admirável desígnio, tudo aconteceu como o Senhor havia exigido. A primeira honra que a imagem recebeu das multidões foi no primeiro domingo depois da Páscoa. Durante 3 dias, ela ficou exposta publicamente e recebeu a honra dos fiéis, pois estava colocada em ostra brama, na parte alta da janela, e por isso podia ser vista de muito longe. Em ostra brama era comemorado solenemente por esses 3 dias o encerramento do jubileu da redenção do mundo, os 1900 anos da paixão do Salvador. Agora vejo que a obra da redenção está ligada com a obra da misericórdia que o Senhor está exigindo. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 90. Certo dia, vi interiormente o quanto terá que sofrer o meu confessor. Os amigos te abandonarão e todos se oporão a ti. As forças físicas diminuirão. Eu te vi como um cacho de uva escolhidas pelo Senhor e jogado no lugar dos sofrimentos. A tua alma, Padre, em certos momentos estará cheia de dúvida no que se refere com essa obra e comigo. Eu vi como se o próprio Deus o tivesse opusesse e perguntei ao Senhor: por que assim procedais? Assim com ele? Como que dificultando o que lhe ordenara? E o Senhor disse: procedo assim com ele para testemunhar que esta obra é minha. Diz-lhe que de nada tenha medo, o meu olhar está voltado para ele, dia e noite. Haverá tantas palmas na sua coroa, quantas almas se salvarem por essa obra. Não recompenso o bom êxito no trabalho, mas no sofrimento. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 91. Ó meu Jesus, vós mesmos sabeis quantas perseguições estou sofrendo, apenas porque vos sou fiel e porque me atenho firmemente às vossas exigências. Vós sois a minha força, fortalecei-me para que sempre cumpra fielmente tudo o que de mim exigis. Por mim mesma nada posso, mas se vós me fortaleceis, nada significam todas as minhas dificuldades. Ó Senhor, bem vejo que a minha vida, desde o primeiro momento em que a minha alma recebeu a capacidade de conhecer-vos, é uma contínua luta, a cada vez mais encarnecida. Todas as manhãs, na meditação, preparo-me para a luta durante o dia todo, e a Santa Comunhão é a garantia de que vencerei, e assim acontece. Tenho medo do dia em que não tenho a Santa Comunhão. Esse pão dos fortes me dá toda a energia para levar adiante essa obra, e tenho coragem de cumprir tudo o que o Senhor exige de mim. A coragem e a força que estão em mim não me pertencem, mas sim àquele que mora em mim, a Eucaristia. Meu Jesus,
quão grandes são as incompreensões. Algumas vezes, se não fosse a Eucaristia, não teria coragem de ir adiante por esse caminho que me indicastes. Amém. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 92. A humilhação é o alimento cotidiano. Compreendo que a esposa deve assumir tudo que diz respeito ao seu esposo e, portanto, a sua veste de ultrajes deve recobrir-me também. Nos momentos em que muito sofro, procuro calar-me, porquanto não confio na língua que, tais momentos, tem a tendência de falar de si mesma. A ela deve me servir para glorificar a Deus por tantos bens e dons que me concedeu. Quando recebo Jesus na Santa Comunhão, peço-lhe com fervor que se designe curar a minha língua para que não ofenda com ela a Deus e nem o próximo. Desejo que a minha língua incessantemente glorifique a Deus. Grandes são os erros cometidos pela língua. A alma não atingirá a santidade se não tomar cuidado com a sua língua. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 93. Resumo do Catecismo sobre os votos religiosos. Por que o voto? O voto é uma promessa voluntária feita a Deus de realizar a ação mais perfeita. O voto obriga em coisas ordenadas pelos mandamentos? Sim. A realização da ação em coisas ordenadas pelos mandamentos é de dúplice valor e mérito, enquanto sua negligência é uma dupla transgressão à maldade, porque quando se transgride o voto, se acrescenta então o pecado contra o mandamento, ainda o pecado do sacrilégio. Por que os votos religiosos têm valor tão elevados? Porque constitui o fundamento da vida religiosa, aprovada pela Igreja, na qual os membros unidos numa sociedade religiosa se comprometem a buscar incessantemente a perfeição, através dos 3 votos religiosos: a pobreza, a castidade e a obediência de acordo com as regras. O que significa buscar perfeição? Buscar perfeição significa que o estado religioso, por si só, não exige perfeição já adquirida, mas obriga, sob pena do pecado, ao trabalho diário para consegui-la. Portanto, o religioso que não queira aperfeiçoar-se negligencia a principal obrigação do seu estado. O que são votos religiosos solenes? Os votos religiosos solenes são tão estritos que apenas em casos extraordinários só o próprio Santo Padre pode dispensá-los. O que são votos simples? São votos menos rigorosos. Dos perpétuos e anuais dispensa a Santa Sé. Qual a diferença entre o voto e a virtude? O voto abrange apenas o que é ordenado sob pena do pecado, ao passo que a virtude se eleva mais alto e facilita o cumprimento do voto. E, ao contrário, transgredindo o voto, comete-se falta contra a virtude e fere-se a mesma. A que obrigam os votos religiosos? Os votos religiosos obrigam a buscar as virtudes e a total submissão aos superiores e às regras, em virtude do que os religiosos entregam a sua pessoa à ordem, renunciando a todos o direito sobre si próprio e às suas atitudes, que dedica ao serviço divino. Do voto de pobreza. O voto de pobreza é a espontânea renúncia ao direito, à propriedade ou ao seu uso com o objetivo de agradar a Deus. Que bens são relacionados com o voto de pobreza?
Todos os bens e objetos pertencem à congregação. Não se tem direito ao que foi dado, coisa ou dinheiro, desde que tenha sido aceito. Todos os donativos ou presentes que forem doados ao título de gratidão ou outro por direito pertencem à congregação. Quaisquer ganhos pelo trabalho ou mesmo renda não podem ser utilizados em valor o voto. Quanto se transgride ou viola o voto segundo o 7º mandamento? Transgride-se quando, sem a permissão, alguém se apodera para si ou para outro de uma coisa pertencente à casa. Quando se retém alguma coisa sem permissão, com o objetivo de apoderar-se dela. Quando, sem autorização, se vende ou se troca alguma coisa pertencente à congregação. Quando se utiliza uma coisa para outro fim, que não o indicado pelas superioras, ou quando se dá a alguém ou se aceita sem licença. Quando por negligência destrói-se ou estraga alguma coisa. Quando transferindo-se uma casa a outra, leva-se alguma coisa sem permissão. Nos casos de transgressão de voto de pobreza, o religioso é igualmente obrigado à restrição à congregação. Da virtude de pobreza. É uma virtude evangélica que obriga o coração a desprender-se dos apegos às coisas temporais. A ela, o religioso, em virtude da profissão, está estreitamente obrigado. Por que se peca contra a virtude de pobreza? Quando se desejam coisas contrárias a esta virtude, quando se tem apego a alguma coisa, quando se usa de coisa supérflua. Quanto e quais são os graus de pobreza? Praticamente são 4 os graus de pobreza na profissão. Não dispor de algo independentemente dos superiores, exemplo, matéria estrita do voto. Evitar o supérfluo, contentar-se com coisas indispensáveis, constitui a virtude. De boa vontade, dar preferência às coisas piores, isto com satisfação interior, tais como a cela, o vestuário, a alimentação, etc. Alegra-se com a indigência. Do voto de castidade. O que obriga esse voto? A renunciar ao casamento e a evitar tudo que seja proibido pelo 6º ou pelo 9º mandamento. A falta contra a virtude é violação de voto? Toda falta contra a virtude é, ao mesmo tempo, violação do voto, porque aqui não existe a diferença entre o voto e a virtude, como na pobreza ou na obediência. Todo mau pensamento é pecaminoso? Nem todo mau pensamento é pecaminoso, mas torna-se tal quando a consideração da mente une-se à equisciência da vontade e o consentimento. Além dos pecados contrários à pureza, existe alguma coisa que traz prejuízo à virtude? Traz prejuízo à virtude a dissipação dos sentimentos e da imaginação e a liberdade dos sentimentos, a familiaridade e as amizades particulares. Quais são as maneiras de preservar a virtude? Subjugar as tentações interiores com o pensamento da presença de Deus e também com a luta sem temor. E quanto às tentações exteriores, evitar as ocasiões. Geralmente existem 7 maneiras principais: vigiar os sentimentos, evitar as ocasiões, evitar a ociosidade, afastar rapidamente das tentações, evitar todas as amizades particulares, ter o espírito de mortificação, revelar todas as tentações ao confessor. Além disso, existem 5 maneiras de garantir a virtude: a humildade, o espírito de oração,
a perseveração da modéstia, a fidelidade às regras, a sinceridade, a devoção à Santíssima Virgem Maria. Do voto de obediência. O voto de obediência é superior aos dois primeiros, porque ele propriamente constitui um holocausto e é o mais necessário, porque constrói e vivifica todo o organismo da vida religiosa. A que obriga o voto de obediência? O religioso, através do voto de obediência, promete a Deus que obedecerá aos legítimos superiores em tudo que lhe ordenarem, de acordo com as regras. O voto de obediência torna o religioso dependente do superior em virtude das regras, em toda a sua vida e em todas as questões. O religioso comete pecado grave contra o voto todas as vezes que não obedece a uma ordem dada em virtude da obediência ou das regras. Da virtude de obediência. A virtude de obediência eleva-se acima do voto e abrange as regras, os regulamentos, até mesmo os conselhos superiores. A virtude da obediência é indispensável ao religioso. A virtude da obediência é tão necessária ao religioso que, mesmo que faça o bem, mas contra a obediência, os seus atos tornam-se maus ou sem méritos. Pode-se pecar gravemente contra a virtude da obediência? Peca-se gravemente quando se despreza a autoridade ou a ordem do superior, e sempre que a desobediência decorre prejuízo espiritual ou temporal para a própria congregação. Por que faltas ameaçam o voto? Preconceitos e antipatias para com o superior, murmurações e críticas, lentidão e negligências. Graus de obediência. Execução pronta e plena. Obediência da vontade, quando a vontade leva a mente a submeter-se ao juízo do superior. Santo Inácio apresenta, além disso, 3 meios de facilitar a obediência. No superior, quem quer que seja, ver sempre a Deus, justificar diante de si mesmo a ordem ou a opinião do superior, aceitar toda a ordem como se fosse de Deus, sem discutir ou analisar. O meio geral é a humildade. Não há coisas difíceis para a humildade. Amém. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 94. Ó meu Jesus, inflamai o meu amor para convosco, para que, em meio às tempestades, sofrimentos e provações, o meu espírito não desfaleça. Vós vede como sou fraca, o amor tudo pode. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 95. Conhecimento mais profundo de Deus e temor da alma. No início, Deus dá-se a conhecer como santidade, justiça e bondade, ou seja, misericórdia. A alma não conhece tudo isso de uma vez, mas em iluminações sucessivas ou aproximações de Deus. E isso não dura muito tempo, porque a alma não suportaria tanta luz. Durante a oração, a alma experimenta o brilho dessa luz, que a impossibilita rezar como antes. Pode esforçar-se como quiser e obrigar-se a rezar como anteriormente. Tudo será em vão. Torna-se absolutamente impossível para ela continuar a rezar como antes de receber essa santa luz. Essa luz que tocou a alma permanece nela viva e nada consegue sufocá-la nem obscurecê-la. Esse clarão do conhecimento de Deus atrai a alma e a
a inflama de amor por ele, mas ao mesmo tempo essa luz dá a conhecer à alma o que ela é e permite que ela seja interiormente numa luz superior. E ela ressurge espantada e atemorizada. Contudo, não permanece nesse estado de temor, mas começa a purificar-se, a humilhar-se, a rebaixar-se diante do Senhor. E essas iluminações tornam-se mais fortes e mais frequentes. Quanto mais a alma se cristaliza, tanto mais penetrastes são essas luzes. Se a alma respondeu fiel e corajosamente a essas primeiras graças, Deus acumula de consolações e une-se com ela de maneira perceptível. A alma entra então, por momentos, com que em intimidade com Deus e sente-se imensamente feliz. Acredita que já atingiu o grau de perfeição que lhe fora destinado, porque os erros e os defeitos nela estão adormecidos, e por isso pensa que já não os tem. Nada lhe parece difícil, sente-se pronta para tudo. Começa a mergulhar em Deus e experimenta as delícias divinas. É elevada pela graça e nem se dá conta de que pode vir o tempo da provação e de ser experimentada. E realmente esse estado não dura muito. Virão outros momentos, mas devo mencionar que a alma responde mais fielmente à graça de Deus se dispõe de um confessor iluminado a quem tudo possa confidenciar. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 96. Provações divinas na alma especialmente amada por Deus, tentações e trevas e Satanás. O amor da alma não é ainda tal como Deus o exige. A alma repentinamente perde a percepção da presença de Deus. Surgem nela diversos erros e defeitos, com os quais deve travar luta encarnecida. Todos os seus erros reaparecem, apesar da sua vigilância ser grande. O antigo sentir da presença de Deus é substituído pela tibieza e a aridez espiritual. A alma não sente gosto nos exercícios espirituais, não pode rezar nem como antigamente, nem como rezava ultimamente. Agita-se por todos os lados e não encontra satisfação. Deus se escondeu diante dela e ela não encontra conforto nas criaturas e nenhuma criatura consegue consolá-la. A alma deseja ardentemente a Deus, mas vê a sua miséria. Começa a sentir a justiça de Deus. Parece ter perdido todos os dons divinos. A sua mente encontra-se com que obscurecida. As trevas a invadem num tormento indizível. A alma procura explicar o seu próprio estado ao confessor, mas não é compreendida. Então, experimenta inquietudes ainda maiores. Satanás inicia a sua trama. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 97. A fé é exposta ao fogo da luta que é grande. A alma faz esforços e pelo ato de vontade ela permanece com Deus. Satanás, com a permissão de Deus, avança ainda mais. A esperança e o amor estão sendo provados. São terríveis essas tentações. Deus sustém a alma como que em segredo. Ela não sabe disso, mas de outra forma não conseguiria resistir. E Deus sabe até que ponto pode prová-la. A alma sofre a tentação de descrença quando as verdades reveladas e das insinceridades diante do confessor.
Satanás lhes disse: olha, ninguém te compreenderá para falar disso a todo mundo. Ressoam-lhe os ouvidos palavras que a atemorizam e parece-lhe que as pronuncia contra Deus. Vê o que gostaria de não ver, ouve o que não quer ouvir. E é terrível, em momentos como estes, não ter um confessor experiente. A alma carrega sozinha todo o peso, mas na medida das suas possibilidades, deveria procurar um confessor bem preparado, porque pode desfalecer sobre esse peso e cair no abismo. Todas essas provações são pesadas e difíceis, porém, Deus não permite que elas atinjam uma alma que anteriormente não tenha sido admitida por mais profunda convivência com Deus e que não tenha experimentado as doçuras divinas. Além disso, Deus tem aí seus desígnios para nós insondáveis. Frequentemente, e é assim que Deus prepara a alma para os futuros projetos e grandes obras, e quer prová-la como se prova o ouro puro. Mas isso ainda não é o fim da prova. Existe ainda a provação maior de todas. Isso é o completo abandono da parte de Deus. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 98. A maior prova é o abandono total, desespero, quando a alma sai vencedora das provações anteriores, ainda que possa tropeçar, ela luta corajosamente e com profunda humildade clama ao Senhor: salvai-me, porque estou perecendo. Mas continua a ser capaz de lutar. Agora, a alma é envolvida por trevas terríveis. A alma vê em si mesma apenas o pecado. O que sente é terrível. Vê-se totalmente rejeitada por Deus. Sente como se fosse objeto do seu ódio e encontra-se a um passo do desespero. Defende-se como pode. Procura despertar a confiança, mas a oração é para ela um tormento ainda maior. Parece-lhe que está provocando Deus a uma ira ainda maior. Sente-se como que colocada num cume altíssimo, suspenso sobre um precipício. A alma busca insistentemente a Deus, mas sente-se rejeitada. Todos os tormentos e suplícios do mundo nada são em comparação com esse sentimento no qual ela é completamente submersa, isto é, o de ser rejeitada por Deus. Ninguém pode trazer-lhe alívio. Vê que está sozinha, não tem ninguém para defendê-la. Eleva os olhos para o céu, mas sabe que o céu não é apenas para ela. Para ela tudo está perdido. Das trevas cai em trevas ainda maiores. Parece-lhe que perdeu a Deus para sempre. E esse Deus a quem tanto amava. Um total pensamento a induz a um sofrimento indescritível. Contudo, ela não se conforma com isso. Tenta olhar para o céu, mas em vão. O que lhe provoca é um sofrimento ainda maior. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 99. Ninguém consegue iluminar uma alma assim. Se Deus a quiser manter nas trevas, ela se sente rejeitada por Deus de maneira viva e terrificante. Do seu coração se eleva gemidos de dor e tão pugnantes que nenhum sacerdote pode compreendê-los, a não ser que ele mesmo tenha passado por isso. Neste estado, a alma ainda tem que suportar sofrimentos provenientes do espírito do mal. Satanás escarnece dela. Está vendo? Vai continuar fiel? Eis o teu pagamento. Estás em nosso poder.
embora Satanás tenha sobre essa alma tanta influência quanto Deus permitir. Deus sabe quanto podemos suportar. O maligno prossegue. E o que adiantou teres te mortificado? E o que adiantou seres fiel à regra? Para que todos esses esforços? Deus te rejeitou. Essa palavra rejeitou transforma-se em fogo que penetra cada nervo até a medula dos ossos. Transpassa todo o ser. Aproxima-se o maior momento de provação. A alma já não procura ajuda em parte alguma. Mergulha em si mesmo e não vê nada diante dos seus olhos. E parece quase se conformar com esse sofrimento de rejeição. É um momento que não consigo expressar. É uma agonia da alma. Quando esse momento começou a aproximar de mim pela primeira vez, dele fui arrancada, somente pela virtude da santa obediência. A mestra assustou-se quando me viu e enviou-me ao confessor, mas o confessor não me compreendeu e não senti nenhuma sombra de alívio. Ó Jesus, dai-nos sacerdotes experientes. Quando disse que estava sofrendo suplícios infernais na minha alma, respondeu que se sentia tranquilo quanto a minha alma, porque estava vendo nela grande graça de Deus. Mas eu não compreendi coisa alguma e nem um raio de luz entrou na minha alma. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 100. Agora já começou a sentir a falta das forças físicas e já não posso dar conta dos meus deveres. Já não posso também esconder os meus sofrimentos e, embora não diga nenhuma palavra sobre o que estou sofrendo, trai-me a dor que se reflete no meu rosto. A superiora me contou que as irmãs lhe disseram que quando olham para mim na capela, sente compaixão de mim, tão terrível é o meu aspecto. Apesar dos meus esforços, a alma não tem condições de esconder este sofrimento.